Olá, queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus. Saúdo a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, estudando um pouquinho mais sobre a sua palavra, destacando o tema sobre o batismo. Então, convido a vocês para juntos refletirmos sobre esse importante tema dentro do cristianismo. Vamos inicialmente pedir a presença do nosso bondoso Deus, invocando o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos o hino do nosso inário 251, Sou Crente Batizado. Queridos irmãos e irmãs, belo hino para a nossa reflexão. E a primeira questão que vem à tona é uma pergunta: o que é o batismo? E nas palavras do nosso grande teólogo reformador Martinho Lutero, ele descreve da seguinte maneira: o batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Então, não é água simples, mas é água unida com a palavra de Deus. Lá no ato batismal, se usarmos apenas água, será mais um momento de banho, podemos dizer assim. Mas a partir do momento que a água é unida à palavra de Deus, aí sim acontece o milagre do batismo. Ali Deus, Espírito Santo, opera a fé na criança, no adulto. Ali Deus, Espírito Santo, age na pessoa batizada, não na pessoa do pastor que está batizando, mas sim pela palavra de Deus unida à água. E quem instituiu o batismo? Na verdade, o batismo ele foi instituído pelo próprio Jesus, o batismo assim como temos hoje na igreja cristã. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo, um pouco antes da sua ascensão: vão, preguem, façam meus seguidores, batizem todas as pessoas. Como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma correta. Água unida à palavra de Deus. O batismo, ele é algo maravilhoso na vida de todos nós, na vida de todas as pessoas, pois o batismo, ele nos dá a fé. Nas crianças, o batismo opera a fé, dá a fé. Nos adultos, ele sela esta fé. Então, todas as pessoas devem ser batizadas. O texto bíblico aqui é muito claro: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma pergunta que podemos fazer: o que significa a palavra batizar? É aqui que entra muitas controvérsias, divergências de pensamento, de opinião, de doutrina. Existem aqueles que não concordam com o batismo infantil, existem aqueles que dizem que o batismo é apenas um ato simbólico e tudo mais. Não, o batismo é mais do que algo simbólico. E o batismo, como ouvimos no versículo anterior e podemos acompanhar em nossa Bíblia, ele é para todas as pessoas. Jesus não está especificando. E a palavra batizar, ou na palavra batizar, está o segredo para tudo isso. A palavra batismo vem do original grego, que é baptizem. E baptizem tem vários significados, como lavar, regar, submergir e respingar água. O primeiro ponto destacado ali é o lavar. O batismo nos lava dos pecados. O batismo nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. No batismo nós nos tornamos novas criaturas. No batismo nós somos inseridos na família cristã, na família de Jesus. E quem está em Cristo, nova criatura é. Batismo significa também regar. E aí está outro ponto importante. Porque não basta simplesmente ir lá levar a criança ao batismo e nunca mais ensinar essa criança. Infelizmente, muitos pais pensam assim. O batismo, sim, é um ato milagroso. O batismo opera a fé salvadora nas crianças, mas há necessidade do acompanhamento. Ali é uma semente que precisa ser regada, molhada, adubada. E isso é feito com a palavra de Deus no dia a dia. Submergir. Então, pastor, pode batizar por submersão, imersão na água? Claro que pode. A quantidade de água não importa, meus queridos. O que importa é que esta água esteja unida à palavra de Deus. E como isto acontece? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está a água unida à palavra de Deus. Como deve ser realizado o batismo? A quantidade de água, a forma, isso não importa. O que importa é que a criança, o adulto, seja levado à pia batismal e ali seja usado palavra e água. A união da palavra e a água, isso então é batismo, não importando a quantidade nem o local onde você vai ser batizado. É claro que todos querem ser batizados na igreja. É o local ideal
para realizar o batismo. Mas o mais importante nisso tudo é a água unida à palavra. Quem deve ser batizado? Romanos 3:23 nos responde essa pergunta, quando diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, pastor, mas como uma criança recém-nascida peca? Ela não peca, ela não tem conhecimento de nada. Infelizmente, meus queridos, nós nascemos em pecado. Nós somos concebidos. O Salmo 51, versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Esta é a realidade do ser humano. Desde que somos gerados no ventre materno, desde que Deus nos formou no ventre materno, nós somos pecadores. Ah, mas por que isso, pastor? Pelo pecado que nós herdamos de Adão e Eva, o conhecido pecado original. Então, todos precisam ser batizados. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não importa a idade, mas nós precisamos do batismo para recebermos o perdão, recebermos a nova vida no Salvador Jesus. Então todos nós somos pecadores. Talvez se alguém questione que uma criança recém-nascida tem pecado, eu faço a seguinte pergunta, meus queridos: crianças morrem? Sim, morrem. Por quê? A palavra de Deus responde: porque o salário do pecado é a morte, porque a alma que pecar, essa morrerá. Eis aí a resposta, não do pastor Roberval, mas a resposta da palavra de Deus. Então, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E essa graça nos é alcançada no batismo. Por isso, não duvidem da eficácia do batismo na nossa vida. João 3, 5 e 6, Jesus falando a Nicodemos, diz assim, olha: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Sim, no batismo nós nascemos no Espírito. O Espírito Santo age em nós pela palavra e pelo batismo, pela palavra e pela água. Isso é maravilhoso, é um milagre acontecendo no batismo. Muitas pessoas acreditam em muitos milagres, e eu não duvido dos milagres realizados por Deus, mas não acreditam neste que é um dos maiores milagres de Deus em nossos tempos. O milagre da reconciliação, o milagre do perdão, o milagre da fé, operado nas crianças pelo batismo. Creia, não duvide, não seja incrédulo. Jesus está nos transformando, Deus está nos transformando por este ato maravilhoso, que, como diz Tito, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso está registrado em Tito 3:5. E lá em 1 Pedro 3:21 diz: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo opera o milagre da fé em nossos corações, seja criança ou seja adultos. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Queridos irmãos e irmãs, aí está um tema essencial para todos nós, para a nossa vida cristã. Crer
que Deus pode operar maravilhas em nossa vida através da palavra, através do batismo, através da Santa Ceia, transformando a nossa vida, transformando cada um de nós de inimigos para amigos de Deus e herdeiros do seu trono. Ainda dentro dessa questão do batismo, tem algo assim que é muito peculiar da Igreja Luterana, que são os padrinhos. E qual é a finalidade dos padrinhos? Jesus instituiu os padrinhos no batismo? Não é uma instituição de Jesus. Os padrinhos, eles são introduzidos na igreja cristã primitiva como testemunhas. Então, a grande função dos padrinhos é testemunhar que o seu afilhado foi batizado corretamente. Como? Com água unida à palavra. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também uma bela função dos padrinhos é orar pela criança, é orar pelo afilhado e assim mostrar que sim, está ali junto, se preocupando com a criança. Uma outra função dos padrinhos é no ato batismal responder em lugar da criança, que ainda não pode responder por si só aquilo que Deus nela opera pelo batismo. Ali os padrinhos estão dizendo, em nome da criança, eu renuncio Satanás, eu a partir de hoje sirvo a Cristo, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu quero ser batizado nesta fé, eu quero fazer parte da igreja cristã, da família de Deus. E isso ali, no ato batismal, os padrinhos estarão respondendo em nome da criança batizada. E a criança vai responder todas essas perguntas já lá na adolescência, quando realizar a sua confirmação, depois de instruída na palavra de Deus. Então, assim, só dando uma pincelada sobre essa questão dos padrinhos, e alguém pode perguntar, posso ser batizado sem padrinho? Pode, mas é um costume da igreja cristã que os padrinhos estejam ali para testemunhar, e depois acompanhar o crescimento também espiritual do seu afilhado. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que nós não duvidemos, que nós realmente sirvamos a Jesus com alegria, e assim que nós, pais, possamos sempre levar os nossos filhos ao batismo e acompanhá-los no seu crescimento. Lembrando que o batismo ali é uma semente que vai ser plantada no coração daquela criança, e essa semente precisa ser regada, adubada, ela precisa ter um acompanhamento. Não deixe seus filhos longe deste acompanhamento. Não deixe seus filhos largados à mercê da boa sorte. Ensine-os no caminho da verdade. Regue essa semente da fé colocada em seu coração. Leve-os à igreja. Não mande seu filho, mas pegue na mão dele e diz: filho, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos à escolinha dominical. Assim você estará dando o maior de todos os presentes para o seu filho. Que Deus te abençoe nesta caminhada terrena, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor vieste ao nosso encontro com muito amor, com muito carinho, e nos deste o perdão e a salvação eterna. O Senhor também instituíste o batismo, que é essencial na nossa vida, para já desde pequenos nos dar a fé salvadora. Permita, Senhor Deus, que nós não duvidemos disso, mas que creiamos com alegria, com sinceridade em nosso coração, para que possamos assim também anunciar a Tua Santa Palavra, levar nossos filhos ao Santo Batismo, para que eles também possam conhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Oramos por todas aquelas pessoas que passam por dificuldades, os enlutados,
Pedimos que o Senhor abençoe a cada um, conforte os seus corações, recupere a saúde dos enfermos e, enfim, Senhor, ser um Deus presente na nossa vida dia após dia. Quando nós errarmos, quando pecarmos, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos na nossa falta de fé para que possamos crescer no amor a Ti, no amor ao nosso próximo, na fé em Ti. Ó querido Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Amém. Nós vamos chegando ao final aqui do nosso estudo, da nossa reflexão. Convidamos a cada um de vocês para os nossos cultos no final de semana, culto na sexta às 19 horas, no sábado às 19 horas e no domingo de manhã, culto com batizado às 9 horas da manhã. Agora nós concluímos este momento com o hino 252 do nosso hinário, o hino do batismo, Bom Jesus, eis-nos aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.